Salve Maria! Estamos aqui com o 10º dia da consagração a Nossa Senhora, o desapego do espírito do mundo. Pessoal, esses últimos dias do desapego do espírito do mundo, da primeira etapa da consagração, eu estou focando, por exemplo, no pecado, na conversão, exame de consciência, confissão, tá? E por isso que eu não trouxe também alguns trechos do tratado. Mas aí nessa casa você deve ler o tratado. Eu estou focando mais nisso porque tem católico que não sabe, às vezes, quando fez a catequese, a primeira comunhão quando era criança, ou na adolescência quando fez o crisma, e esquece, né, de algumas situações, ou não sabe. Então, por isso que é bom trazermos aqui, né, sobre o pecado, exame de consciência, a conversão, perseverança, tá bom? Mas você deve ler o tratado da sua casa, o tratado completo, tá? Então, olha só, vamos lá, o 10º dia que é exame de consciência. Mas antes vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. O que é renunciar ao pecado? São Luís, ele aconselha, neste seu método de preparação e consagração, que devemos abandonar, renunciar ao pecado. Por isso que trabalhamos o desapego do espírito do mundo. Na segunda etapa, vamos trabalhar o conhecimento de si mesmo, tá? E o que significa isso, renunciar ao pecado? Renunciar ao pecado é uma decisão pessoal e prática de abandonar atitudes, pensamentos e desejos que afastam de Deus, buscando a santidade e a obediência aos seus mandamentos. Envolve arrependimento sincero, mudança de conduta, rejeição à mentalidade mundana e resistência ativa contra as tentações. O que significa renunciar ao pecado? Decisão e ação não é apenas um sentimento, mas uma decisão de parar de cometer o pecado e lutar contra ele. Arrependimento verdadeiro. Reconhecer o erro e decidir não voltar a ele. Mudança de vida, deixar práticas que promovem injustiça ou desumanização. Serviço a Cristo. É impossível servir a Deus e ao pecado simultaneamente. É impossível, ou seja, você não deve servir dois senhores, ao mundo e a Deus. Você tem que escolher. Bom, então nós vamos fazer o nosso exame de consciência, até porque São Luís, ele diz que antes de consagrarmos, antes de você fazer sua consagração dia 13 de maio, devemos nos confessar. E muitas pessoas não sabem o que é exame de consciência ou acabam não fazendo. Então, olha só, o que é um exame de consciência? É um ato realizado antes da confissão, onde o fiel relembra e anota, se julgar necessário, os seus atos das quais deseja pedir perdão a Deus. O exame de consciência também não é só feito antes da confissão. Você pode fazer ele todos os dias, antes de dormir, né? Que o exame de consciência, como você vai examinar o que eu fiz de errado nesse dia. Será que eu agradei a Deus? Será que eu ofendi a Deus? Será que eu fiz bem ao meu próximo? O que falta eu fazer? O que falta eu corrigir? Alguma falha, algum erro meu? Será que eu fui grosseiro, tratei mal alguém? Então você vai examinando. Você pode fazer esse exame de consciência todos os dias, se você quiser. Eu trouxe ele aqui que é justamente para termos essa consciência, examinarmos a nossa consciência do que estamos errando, do que estamos pecando. Porque às vezes são faltas tão pequenas que às vezes a gente nem percebe ou acha que não é errado, que não é pecado. Por isso que eu trouxe esse exame de consciência aqui, tá bom? Que nesta preparação da consagração é uma via para a santidade e podemos viver bem, porque existe algumas pessoas que se consagram a Nossa Senhora, aí eles estão fervorosos na consagração, durante o período da consagração. Mas quando acaba a consagração, aí essa pessoa ela, volta a pecar, volta a viver uma vida errada. É como se ela não continuasse a preparação da consagração, porque aqui você está perseverante, você está fervoroso, mas depois você não está mais. Inclusive, depois da consagração, eu estou querendo fazer um outro vídeo, que é como um consagrado pode viver, né, após a consagração. Eu estou querendo fazer esse vídeo, que é justamente para ajudar você, que muitas pessoas estão fervorosas, mas depois elas caem, aí elas não vivem mais como consagrados, e isso é errado.
né? Por isso que eu trouxe aqui esse exame de consciência, e depois eu quero fazer esse outro vídeo também para dar força a vocês, para mostrar como podemos ser perseverantes após a nossa consagração, após o dia 13 de maio, que é o dia que nós vamos nos consagrar, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Como saber, entretanto, no que eu ofendi a Deus? Que é esse o objetivo do exame de consciência. A Santa Igreja prepara um pequeno questionário onde encontramos as transgressões mais graves, aquelas que ofendem os 10 mandamentos. Para o cristão que não se confessa há muito tempo, será melhor que ele se mantenha atento sobretudo a esta parte. Então vamos lá, nós vamos fazer um exame de consciência na prática aqui agora com você. Contra o primeiro mandamento. Creio fielmente em tudo que Deus revelou. Eu duvidei voluntariamente de alguma doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, tem alguns católicos que duvidam sobre os dogmas marianos. Nossa Senhora é Virgem, Nossa Senhora é Imaculada. Inclusive, ontem falamos sobre a Imaculada Conceição de Maria, né? Li, assinei, publiquei, propaguei, emprestei livros, folhetos, revistas aos jornais Ortiz, A Deus e a Santa Religião. Assisti à sessão espírita, ao culto protestante, onde religiões não cristãs. O católico ele tem que ser 100% católico. Se por acaso você frequenta uma outra religião, uma outra crença, né? Inclusive você nem pode fazer a consagração, tá? E isso é pecado grave, tá bom? Esse exame de consciência, ele não é um julgamento, mas é uma revisão de sua vida. Eu estou fazendo aqui agora e você está fazendo aí na sua casa também. Aí você vai examinando, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que eu frequentei alguma outra crença, alguma outra religião? Porque às vezes a gente não sabe que é errado, né? E isso é pecado grave, tá bom? Falei mal de Deus contra a sua Santa Mãe, Maria Santíssima? Contra os santos, contra a igreja e os seus ministros? Falei mal do Papa, por exemplo? Vamos lá, contra o segundo mandamento. Blasfemei contra Deus? Jurei o seu santo nome sem necessidade? Contra o terceiro mandamento. Deixei de ouvir a missa inteira aos domingos, deixei de assistir à missa aos domingos e festas de guarda por culpa própria? Profanei a igreja por conversas, olhares indiscretos, namoros por traje indecente? Ou seja, você tem que ter a modéstia quando você vai à missa. Você não pode ir à missa de qualquer jeito, você não pode entrar na casa do Senhor de qualquer jeito, né? Tem que ter a modéstia. As mulheres podem usar uma blusa, que nem essa blusa aqui que eu estou usando, ó, que não apareça a roupa aqui, né, o sutiã, que cubra aqui os ombros, e pode usar uma calça que vá até aqui o tornozelo, né? Uma calça que não seja muito colada, ou se a mulher preferir, pode usar uma saia longa, que também não seja uma saia curta. E os homens também têm a modéstia, usar uma blusa, que nem essa, pode ser blusa de santo, ou de manga comprida até aqui, né? E usar uma calça não muito colada, né? Então tem que ter a modéstia, porque tem gente que vai de sandália, vai de bermuda, aparece todo aqui o braço, o ombro, aqui atrás a costa, né? E isso é pecado, porque se você vai na casa do Senhor, você tem que ter respeito, tem que ter modéstia. Aí tem gente que fala assim, mas o importante é o que está no coração. Sim, mas não quer dizer que você também tem que ir todo jogado para a missa. Por exemplo, no casamento você vai todo jogado? É claro que não, no casamento você vai chique, todo bonito, e para a missa, que é para Deus, você vai todo jogado? Também não pode, né? Vamos lá. Contra o quarto mandamento. Para os filhos, desrespeitei os pais, falando-lhe asperamente ou respondendo-lhes mal? Murmurei contra eles, desobedeci, obedeci de má vontade? Para os pais agora. Descuidei-me da educação física e intelectual e principalmente da educação religiosa dos meus filhos? Os nossos pais são os primeiros catequistas. E os pais precisam ensinar os filhos sobre o caminho correto, o caminho da igreja. Não os mandei à missa aos domingos e festas de guarda, a catequese. Cuidei de suas boas leituras, reprimi divertimentos impróprios, dei-lhes mau exemplo, deixei de
de corrigi-los, castiguei-os com impaciência ou ira? Contra o quinto mandamento. Odiei o próximo? Desejei-lhe mal? Prejudiquei minha saúde por excesso de comida, bebidas, sobretudo bebidas alcoólicas, usei drogas? Tentei contra a própria vida ou contra a vida do próximo, ou alimentei estes pensamentos? Roguei pragas, maltratei animais? Contra o sexto e o nono mandamento, consenti em pensamentos desonestos e os maus desejos? Olhei indiscreta e maliciosamente para coisas indecentes, pessoas descompostas? Tive conversas imorais? Li e olhei livros e revistas, estampas e fotografias obscenas e imorais? Pratiquei atos indecentes comigo mesmo? Faltei com pudor e modéstia em meus trajes? Olha só, e também isso é um pecado contra o sexto mandamento e contra o terceiro mandamento, né? Você tem que ir de uma forma comportada para a igreja, para a missa. Não só para a missa, mas quando você for sair da sua casa. Porque você não pode expor o seu corpo, isso é pecado. E um filho consagrado nunca expõe o seu corpo, né? Porque além de você estar pecando, você está fazendo outras pessoas pecarem também, e aí o pecado aumenta, o pecado se torna maior. Porque você leva outras pessoas a pecarem, né? Procurei satisfação carnal fora do matrimônio, que seria adultério, o pecado solitário da masturbação. Contra o sétimo e décimo mandamento, roubei, furtei, aceitei objetos furtados, guardei-os? Não devolvi ao dono o objeto achado ou emprestado? Deixei de pagar dívidas ou fiz dívidas que sabia que não poderia pagar, com o intuito de fato, não pagá-las? Não paguei ao operário o salário justo? Dei prejuízo voluntário ao próximo? Desperdicei o dinheiro em furtilidades? Contra o oitavo mandamento. Menti, violei segredos, levantei falso testemunho, supus más intenções, fiz juízos temerários, fingi doença, pobreza, piedade para enganar os outros, dei ouvido a conversas contra a vida alheia? Ou seja, pessoal, isso é um exame de consciência, você pode encontrar aí na internet, ou um livro, né, devocional que você tem, que você vai examinar. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? E às vezes tem coisa que passa despercebido por nós, aí depois que a gente observa, meu Deus, quando faz o exame de consciência, né? Eu fiz isso, eu nem sabia que era errado, na hora eu nem me toquei, né? Então a gente vai examinando nossa consciência para isso, né? E da questão também de não tirar a vida do próximo, né? Se você apoia algo que é a favor do aborto, por exemplo, é pecado. O aborto, ele é pecado grave, tá? Então, e você é a favor disso, então isso é pecado, né? Você é a favor de algum sistema que defenda isso, que aprova isso, também é um pecado, né? Porque tem gente que fala assim, eu nunca roubei, nunca assassinei ninguém, então eu sou santa. Não, existem outros pecados contra a castidade, né? Blasfêmia contra Deus. Então não existe só esses pecados, existem outros pecados também, que às vezes a gente cometemos e nem percebemos, tá? Bom, agora nós vamos para as orações e daqui a pouco voltamos com as meditações. Vem Espírito Criador. Vem Espírito Criador, visita as almas dos teus, enche da graça do alto os corações que criaste. És chamado Paráclito, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade e unção espiritual. Tu, que tens 7 dons, és o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai, a inspirar nossas palavras, acende a luz para os sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece a fragilidade do nosso corpo, com virtude para sempre, afasta para longe o inimigo, trazei-nos sem demora a paz. Assim, guiados por ti, evitaremos todo o mal. Concedei-nos que por ti saibamos do Pai, conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos. Amém.
Envia, Senhor, teu Espírito, e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu. Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Muito bem, voltamos aqui, estamos agora com as meditações. São Francisco de Sales, no livro Filoteia. Sirva aqui a tua miséria para confundir-te, ó meu Deus. Como ouso apresentar-me diante de vós, ó, eu me acho no deplorável estado de corrupção, impureza, ingratidão, iniquidade. É possível que eu tenha levado a minha insensatez e ingratidão a ponto de já não haver um de meus sentidos, que não esteja deturpado por minhas iniquidades, nenhuma das potências de minha alma que não esteja profanada e corrompida por meus pecados, e que não se tenha passado um só dia de minha vida que não fosse cheio de obras mais. Ou seja, essa meditação de São Francisco de Sales é o que acabamos de meditar, né? Quantas vezes eu fui ingrato, estava em estado de corrupção, de impureza, de ingratidão, e por isso que fazemos esse exame de consciência. E agora eu acordei, agora eu sei que isso é errado e que eu não posso cometer mais esse pecado e esses pecados, né? Que Nossa Senhora possa interceder por nós durante essa preparação da consagração. Que aí vamos examinar, ver, meu Deus, será que isso é errado? Será que não é? E se você não sabe, se você não tem conhecimento, leia o Catecismo da Igreja Católica, que lá está os 10 mandamentos, diz o que é pecado, o que não é, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Que Deus abençoe vocês, estávamos reunidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.